com o trabalho de cílios, que eu falo que foi os cílios, né? Que fez eu conseguir isso. Então eu falei, eu não vou parar até eu me orgulhar de mim mesmo. Sim. Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast de pouco em pouco, um podcast de empreendedorismo, mas não querendo contar todo o glamour e toda a história depois que deu certo. O que a gente quer contar aqui é toda a trajetória antes de dar certo, contar um pouco dos perrengues, contar um pouco das dificuldades, mas também da resiliência do empresário em fazer o sonho se tornar realidade. Chegamos aí ao nosso 26º episódio. 26º episódio. 26º. O primeiro de 2023. Estamos aqui, eu, Emerson, representando a Bússola Consultoria e Gestão Empresarial, Luiz. Sempre. A Love Burger e o El Nacho. E hoje estamos aqui nesse 26º episódio com Fabiana Pinheiro, especialista em cílios e sobrancelhas. E ela vai contar um pouco da sua trajetória. E é um prazer contar contigo aqui, Fabiana. Prazer. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Queria agradecer, né, pelo convite, né? E meu nome é Fabiana. Tenho 31 anos, mãe solteira, tenho 2 filhos. A Rafaela, que tem 11 anos, que passou vários perrengues comigo, então eu vou contar um pouquinho dos perrengues que ela passou comigo. Agora o Rian, que já está numa fase melhor, né? Agora está até viajando. Mas você sabe que o primeiro filho sempre sofre mais, né? Sofre. Sempre, né? Porque o primeiro filho, ele conta com o pai inexperiente e a mãe inexperiente, numa fase da vida que às vezes não é a melhor. Então, tô reclamando pra você, meu irmão, você só pegou o filé. E assim, é que eu e a Rafa, a gente passou, né, eu separei, ela tinha 1 ano de idade, então a gente passou vários perrengues junto. Então, tipo, na verdade, o que fez eu empreender e virar a Fabiana Pinheiro Cílios foi querer dar o melhor pra ela, passar por umas dificuldades, Foi né? a sua grande motivação foi essa? Foi essa. Por quê? Porque eu sempre quis ter minhas coisas, sempre quis ir atrás do melhor pra mim, né? Então, depois que ela veio também, aí o que eu não tive, eu queria dar pra ela, né? E ajudar ela. Então, mas desde nova eu comecei sempre a trabalhar. Meu primeiro emprego foi como CLT, comecei a trabalhar novinha, tinha 16 anos, né? 16 anos em empresa, né? Porque com os 13 eu já trabalhava, né? Eu era babá, cuidava de criança, né? Mas com 16 anos eu comecei a trabalhar em empresa, entrei até numa empresinha boa, Astra, né, que acho que muita referência, gente Que de um dia é referência. Astra, então eu trabalhei em várias empresas boas, né, mas assim, sempre trabalhando, não conseguia ter o que eu queria, então tipo assim, eu queria algo mais. Sim. Então, assim, antes de ter a Rafa, nos meus 16 anos também, eu já fiz um cursinho, né, de cabeleireira, aí atrás de uma coisinha ou outra para fazer um extra, né, mas sempre trabalhando em empresa. Por quê? Porque eu tinha medo de sair de empresa, né, porque era aquele salário fixo, né. A tal da estabilidade, né? Aí o que aconteceu? Então, aí depois casei, não deu certo o casamento, com a Rafinha nova, né, meus 21 anos, a Rafinha 1 ano de idade, então eu pagando aluguel, então acordava às 3h30 da manhã para ir trabalhar, 6 horas no trânsito, né. Caramba. Então eu deixava muito de ver ela, né, então tinha dias que, assim, por eu fazer outros cursos, eu acabava não vendo a Rafa, eu chegava do serviço, eu ia para outro curso, ia ver só ela à noite. E também tinha aqueles perrengues de achar pessoas para cuidar. Então, naquele tempo, eu pagar R$100 para uma pessoa cuidar, para mim era muito. Porque Sim. eu trabalhava... Por dia? Não, pagar por dia? por mês. Por mês, Ah, R$100. por mês, R$100. R$100 para mim era muito, porque assim... Mas a gente tá falando de que ano? A Rafinha nasceu em 2012, mais ou menos. 2011, A gente não pode olhar os R$100 como a gente vê hoje, né? Não. Hoje R$100 R$100 eu dou pra minha filha, Come uma vai lá pizza. e volta, mãe, gostei tudo. R$100 há 10 anos atrás era uma... se for pensar, era 25, 30% do Hoje salário ela tem mínimo. 11 anos, então a gente passou, então assim, era o salário, pagar aluguel, recebia uma vez no mês. Pagava o aluguel, água, luz e pouco ali na despesa. Então, às vezes, para pagar alguém para cuidar, teve vezes de eu ir na creche e chorar para me dar vaga. Porque eu não tinha com quem deixar a Rafaela e eu precisava trabalhar. Foi quando eu estava trabalhando, a Rafinha já estava um pouquinho grande, estava trabalhando numa empresa boa, né?
Autoban, né? Trabalhei na Autoban. Outra referência. Outra referência. Então era uma empresa boa, só que eu trabalhava 2 dias, folgava 2. Os outros 2 dias eu trabalhava fazendo o tal de cabelo, ia lá fazer um extra, outro. Depois comecei a fazer um curso de sobrancelha. Então comecei ali no meu bairro trabalhar em salões. Legal. Então vários salões abriu a oportunidade e eu comecei a trabalhar em salões fazendo o que eles não faziam, sobrancelha. E quando eu comecei a trabalhar no salão, teve um moço que ele dava curso, tinha uma escola de curso. Então ele começou a ver meu trabalho e falou: nossa, moça, você trabalha muito bem, você não faz um curso de micro, né? Aí eu olhei e falei pra ele: não tenho dinheiro para fazer isso. Aí ele insistiu, foi 2 vezes no estabelecimento, porque ele vendia produtos para cabeleireira, né? E falou assim: vamos fazer um curso. Até que ele falou assim: vamos fazer um curso? Vamos fazer assim, você não tem dinheiro. Eu expliquei a minha história. Eu trabalhava para pagar aluguel, pagar a conta, isso. Ele, vamos Você fazer sobrevivia? Assim. Eu sobrevivia, não tinha dinheiro para comprar roupa, para passear final de semana com a minha filha. Aí ele falou assim: vamos fazer assim, vamos na minha escola, você faz o curso, quando você finalizar o curso, você atende para mim. Então, eu fiz o curso na escola dele. A escola dele se chama Guedes, em Jundiaí. Não sei se tem mais, mas eu acho que formou bastante profissional na área da beleza. Aí eu fiz o curso lá com ele. Depois fiquei trabalhando e atendendo. Até que quando eu parei a minha conta toda que eu tinha, né? Do curso, ele falou assim: não, continua aqui comigo. Agora, se você quiser dar curso de sobrancelha, aí eu te contrato. Aí eu comecei a trabalhar. Trabalhava na empresa, no CCT, né, na Autoban, trabalhava lá e trabalhava para ele também e ainda fazia alguns bicos em salões. Só que assim, até que uma vez uma colega minha falou assim: vamos abrir um salão junto, que não sei o que. Eu falei: ah, não vou sair da empresa. Aí ela falou assim: não, vou abrir, vou com você, vou nos dias que eu tiver de folga, né, atendo. Só que eu saía no dia de folga. Mesmo você atendia? E atendia, ia trabalhar, ia atender depois, no dia de folga. Então aquilo estava ficando muito cansativo, porque eu trabalhava 12 horas na frente do computador, depois chegava em casa, né, tinha que trabalhar no salão, ia para casa, cuidava da Rafinha pequenininha também. Aí até que um dia ela falou assim: eu tava com muita cliente, que eu trabalhava com sobrancelha e não fazia os cílios ainda, né. Eu trabalhava com sobrancelha porque assim, eu sempre quis me dedicar muito, eu sempre me dediquei muito em tudo que eu fazia. 100%. Em empresa, eu tentava fazer o melhor, né? Então, meu negócio era bater metas e sempre ser melhor. Então, em salão também era muito legal para mim, tipo assim, era salãozinho pequeno, daqui a pouco eu olhava, eu fazendo cabelo, tanto de cliente que eu consegui conquistar, entendeu? Então, aquilo para mim, nossa, era muito bom. Aí, o que aconteceu? Aí foi em 2018, que aí apareceu essa ideia do curso de cílios também. Falei assim: vamos fazer, né? Eu falei: vamos fazer, mas não estava muito assim no auge. E fiz esse curso de cílios. Fui em Campinas, fiz um curso lá, que uma moça me ajudou, que eu trabalhava no salão com ela, né? Falou: não, eu vou com você, te ajudo, né? Só que o dinheiro que eu tinha para pagar o curso era o dinheiro que eu tinha que pagar o aluguel em janeiro. Então, fiz um dinheiro em dezembro, que era para pagar o aluguel em janeiro. Eu falei: não, mas eu vou gastar, mas depois eu vou ganhar o dinheiro, né? Vou fazer o curso, isso daí vai dar dinheiro, aí eu pago o aluguel, vai me ajudar. Fiz o curso. Você resolveu correr o risco? Corri o risco. Falei assim: vou tentar, né? Então, é isso que muita gente, eu dou curso hoje em dia, as meninas têm medo de não dar certo. Então, eu tinha o meu aluguel ali para pagar. Eu falei: não, vou pagar o curso. Aí fiz o curso, primeiro mês, comecei a atender. Não deu muito legal, porque tava fazendo, fiz a primeira modelo lá, ela olhou, era um fio lá, outro lá, demorei 3-4 horas. Aí eu olhei assim: você gostou? Ela? Então. Não. Então, Vamos conversar. Veja bem. E aquilo eu falei: não, eu tenho que ir atrás, tenho que melhorar. E comecei a treinar, passava horas treinando à noite, chegava em casa, levava que hoje em dia a gente fala, o fãzinho, ficava treinando lá, falava vários jeitos, até que eu achei um jeitinho de montar o fã, né, que a gente faz o volume russo, e deu certo, e treinava horas. E aí o que acontecia? Tinha dia que eu ia trabalhar em salões também,
E eu tinha que levar a Rafa, porque não tinha quem cuidasse. Levava a Rafinha pequenininha junto comigo. Só que a Rafinha pequenininha fazia várias artes, né? Aí os primeiros clientes, teve uma cliente minha, né, que eu passei um perrengue também, que eu tava atendendo ela, o celular dela tocou, a minha Rafinha pequenininha pegou o celular lá, toma. Pra atender a cliente, não deixa, a Rafinha voltou, derrubou, aceitou no celular da mulher, eu falei, meu Deus do céu. Tinha nem do aluguel, agora tem que pagar também o celular da cliente. Aí a cliente falou, não, Fabiana, tudo bem, a gente parcela no cartão e a gente vai resolver isso daí. Então, eu passei muito com criancinha pequenininha, mas eu consegui. Hoje em dia, tipo assim, eu consigo, né, dar o melhor pra Rafinha, né? Ah, Rafinha, vamos lá no Love Burger comer, né? Vamos lá dar uma voltinha. Ganha merchan, ganha merchan, mas eu nunca vi vocês aqui comendo hambúrguer. Sério, mas eu não vi com ela. Viu? Eles não estavam combinando esse negócio, não. Não estavam combinando. Pessoal, é o seguinte, esse merchan foi totalmente aleatório. Eu acho que nem merece. Cara de pau. Love Burger é a melhor hamburgueria de Jundiaí. Então, aí comecei na área dos cílios, deu super certo, melhorei, só que aí eu fiz o meu nome ali, né? Como eu consegui fazer muita clientela também, eu tive que parar ali na área do cabelo e ficar ali só pra área dos cílios também, né? Porque eu consegui bastante cliente e assim, além do pessoal do bairro, tava vindo gente de fora. Tujubu, Campo Limpo, gente de Jundiaí, um monte de gente. Você atende aonde? Várzea? Eu atendo em Várzea, Jardim América 3. Até que esses dias também, em 2018, tinha uma moça que ela já atendia, já dava curso. Esses dias ela mandou mensagem lá pra minha secretária. Aí eu vi lá, falei, nossa, mas Natália Martins, nossa, ela atendia quando eu comecei, agora virou minha cliente. E ela foi, aí depois gostou do serviço e agora vai direto, a gente troca ideias, assuntos e uma ajudando a outra. É aquela questão, né? A gente tem que encarar todo mundo numa parte profissional e bem madura como parceiro, né? Sim, claro. Não pode achar que a pessoa, né? Parceria, igual assim, eu penso assim, a gente, uma ajudando a outra, tem um cursinho ali diferente, vamos fazer, vamos tentar melhorar e tentar crescer junto. Sim. Eu acho que o mais legal do que a Fabiana falou foram as tomadas de decisão, né? Porque assim, poxa, o curso vai ser importante para mim se eu fizer, mas é o dinheiro do aluguel. Aí você olha, o dinheiro do aluguel, ok, se der muito certo, esse dinheiro do aluguel volta. Mas e se não der certo? E eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo a gente, que tem ideia de empreender, é onde mais esbarra. Que é nessa falta de certeza que é empreender. E acho que todo empreender é correr esse risco mesmo. E acho que a gente já falou em episódios anteriores, né? Empreender, na verdade, né, aquela coisa, né? A gente brasileiro, a gente tá acostumado com aquela coisinha do CLT, né? É você ter o garantido no mês. Mas, puta, então aí você fica com medo, não tem uma escravidão, pagar, né? É meio que uma escravidão. Você recebe ali para trabalhar, paga a conta. Trabalha, paga a conta. Trabalha, paga a conta. Antigamente os escravos... Mas posso fazer só um parênteses? Tinham dinheiro, não tinha dinheiro, mas tinha onde morar, né? Tinha o que comer e não sobrava nada para poder comprar a sua carta de euforia, vamos dizer assim. Mas vamos fazer só um parênteses, só para não deixar ninguém desconfortável. Se você não tem uma ideia empreendedora, se você não gosta de correr risco, se você prefere mais estabilidade, se você prefere traduzir a tua experiência, a tua bagagem, a tua habilidade, o teu conhecimento no propósito de ter um CLT, de oferecer isso para alguém fruto de um salário, tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Viu? Às vezes parece mal que eu tô falando, porque a pessoa é um escravo. Não, eu fui CLT. Eu fui muitos anos, eu fui CLT. Eu sou CNPJ hoje, há 8 anos mais ou menos. Mas eu sempre trabalhei CLT, pelo amor de Deus, me entendam errado. Mas o que eu falo assim, quando a gente é CLT, a gente tem aquela coisa na cabeça de trabalhar para pagar conta. Acorda, paga conta. Para sobreviver muitas vezes. Não para ter mais. É igual assim, eu sempre paguei aluguel e eu sempre quis ter minha casa própria. Sim. Então eu sabia que se eu continuasse ali trabalhando como CLT, eu não ia conseguir. Nem na prestação por mês eu ia conseguir pagar minha casa própria. E sabe o que é mais legal a gente pontuar aqui também? É que a gente pode inclusive ser os dois.
Dá pra agregar. A gente teve uma época que eu trabalhei. Eu sou CLT até hoje nas faculdades. Sim. Entendeu? Então eu continuo sendo lá CLT, cumprindo horário, tendo demandas, entregando a minha experiência docente. Sim. Eu sou lá registrado, bonitinho, tá tudo certo. Assim como tem pessoas que trabalham em empresas do horário comercial, por exemplo, como CLT, e tem um foco empreendedor no período da noite, horários mais vagos, assim. Dá para ser os dois, dá para ser CLT, dá para ser empreendedor e dá para ser autônomo. E dá para ganhar muito dinheiro sendo CLT também, né? Eu acho que os diretores de empresas são CLT e ganham muito dinheiro. Se você está trabalhando assim, você pretende crescer na empresa, fazer um curso para você melhorar, eu acho que sim. É o que a gente fala do empreendedor, né? Então, mas só que isso que eu ia falar. Empreendedorismo. O diretor da empresa, ele é empreendedor. Só que ele é intraempreendedor porque ele tem que ver aquele negócio com o olhar do dono. Exatamente. Né? Ele não dispõe do dinheiro dele para poder investir na empresa, mas ele coloca todo o conhecimento, ele estuda, ele vai atrás e faz para fazer o negócio crescer. Para aquele negócio, porque ele vê aquele negócio, que é da empresa que ele trabalha, como se fosse dele. Exato. É o cara que eu sempre falo assim, eu sempre fui assim, eu saía da empresa que eu trabalhava, por mais infeliz que muitas vezes a gente podia estar, eu saía do banheiro, eu apagava a luz. Eu desligava a torneira caso eu chegasse lá e tivesse, né, chegasse lá no banheiro onde todo mundo usava, tinha privado às vezes com a descarga lá, soltando lá, eu ia lá e eu soltava. Porque assim, é uma coisa nossa, minha, né? Porque por mais que você esteja chateado com a empresa, o que vai de você, uma pessoa melhor, deixa que eles paguem aqui, deixa que não, sabe não que eu te vi engrandece isso. Estava num cliente de uma consultoria, horário de fechamento do atendimento 6 horas. Aí entrou uma cliente 5 para 6. Normalmente, quem a gente vê? Nossa, os funcionários ficam loucos. Nossa, tá faltando 5 minutos para fechar, entrando o cliente, né? E eu tava lá, pensando na consultoria, tava conversando com a diretoria lá, e eu vi que essa cliente entrou 5 minutos antes de fechar. Aí essa pessoa foi lá, atendeu o cliente, fez tudo o que tinha que fazer. A cliente foi sair de lá umas 6h15, 6h20. A hora que a cliente saiu, ela falou assim, abençoada seja essa cliente, que existam mais. Sim. Porque eu achei um olhar bacana, porque normalmente, quem é CLT de raiz mesmo, não tem, né? O CLT raiz é aquele que amaldiçoa ter que fazer hora extra. Tem que trabalhar. Né? Ou dá pra você vir aqui que eu vou precisar? Ah, não, mas eu marquei um compromisso, não é meu horário, não é isso, entendeu? Então... Não, e fica ali olhando pro computador assim, né? Fica trabalhando, o horário dele sai às 6 horas. 5 para 6 já tá com a bolsa aqui, do lado, já assim, deu 6 horas, se possível deixou até o telefone fora do gancho. E hoje em dia eu tô do outro né? lado, então eu vejo que às vezes, hoje mesmo eu tava precisando, porque hoje eu também tenho uma funcionária que eu ensinei, trabalha comigo, mandei mensagem, falei, tô meio apertada, porque eu vou estar numa correria hoje, liguei pra ela, né? E ela tava à disposição, falou, não, eu vou, entendeu? Sim. Falei, não, a gente marca lá certinho o seu horário. Claro. Ela, não, eu vou. Então, aí a gente vai vendo, né? O que os chefes via a gente antigamente, né? Não vou, não é meu dia. Sim. Entendeu? Eu falo, tem um livro que eu sempre indico aqui, eu já indiquei várias vezes, é o meu livro de cabeceira, eu falo que é a minha Bíblia empresarial, que é a Lei do Triunfo de Napoleão Hill. Napoleão Hill ele é muito legal, assim, que tem um capítulo que fala, faça mais do que você é pago hoje, porque amanhã você vai receber fazendo menos e você vai receber mais fazendo menos. Você vai receber mais fazendo menos. Mas as pessoas elas não acreditam nessa lei universal que acontece mesmo. Porque é natural, ele conta a história, não sei se eu já contei em algum episódio, mas enfim. Ele conta a história de um funcionário que ele ficava sempre depois do trabalho. Sempre depois, porque ele via que o patrão, que era o dono da empresa, ficava lá. Enquanto todo mundo saía, né, esse funcionário ficava lá. E aí, o patrão precisava tirar uma cópia, só tinha ele lá. Começaram a pedir para ele, não, eu tô aqui para te ajudar. Ia lá, tirava a cópia pro cara. E aí o tempo foi passando, sempre quem estava depois da empresa era o dono e mais essa pessoa. E aí ele aprendeu a chamar o nome daquela pessoa. E quando teve um cargo acima, quem que você acha que esse cara foi escolher? Quem foi lembrado, né? Quem foi lembrado? E aí foram entrevistar ele, mas ele deu a vaga por quê? Ele falou assim, porque ele aprendeu a falar o meu nome. Porque sempre que ele precisava de mim, eu estava lá junto com ele.
E quando ele tinha um nome para dar uma vaga maior, quem que ele falou? Ele tinha acostumado a falar meu nome. Pelo simples fato dele estar lá junto. Então, assim, o que a gente vê, os gerentes, os donos de empresa, o que eles precisam? Eles precisam de mão de obra? Sim. Eles precisam daquela pessoa que faça exatamente aquilo que foi combinado? Sim. Agora, quando ele encontra alguém que faz além do combinado, é ali que a pessoa vai dar o talento dela, é ali que ela vai ganhar a oportunidade. De quando essa pessoa crescer, quem cresce junto? É ela. E muita gente chora, eu não tenho oportunidade no meu emprego, não tenho oportunidade, as coisas não acontecem para mim. Mas você cria a oportunidade. A pessoa tá acomodada. Meu tá salário é só esse, eu vou ficar só isso. Eu não sou pago para isso. Entendeu? É igual eu falo, já teve gente que falou assim, como que eu faço para mim ter isso, ter isso? Eu falei assim, mas você tá trabalhando... não, só trabalho das 6 até tal hora. Eu falei, então, você tem que ter metas. Você quer tal coisa, então estica um pouquinho mais. Então as minhas clientes veem, às vezes eu tô lá das 7, estico, paro um pouquinho para comer, mas vou até 10, 11 horas. Não, eu tenho minha meta, quero fazer isso, né? Sim. E igual eu sempre tive o meu sonho de ter minha casa. Então, eu consegui, com o trabalho de cílios, que eu falo que foi os cílios, né? Que fez eu conseguir isso. Então, eu falei, eu não vou parar até eu me orgulhar de mim mesmo. Sim, então, eu não vou parar. Então, eu consegui comprar o terreno com o meu dinheiro, construir minha casa, sair do aluguel, né? E fiz a casa do jeito que eu queria. Sim. Né? Então, hoje em dia, depois ainda consegui sair daquela casa, fazer outra casa e fazer uma casa de aluguel. Ai, que beleza. Entendeu? Com os cílios, empreendendo, coisa que isso eu comecei, fiz o curso em 2018. 2018 eu pagava aluguel. Caramba, foi rápido. Mas você sabe que você acabou de soltar uma excelente frase que a gente já vai utilizar para sua divulgação. Gente, bastidores do programa. Nos bastidores, a gente sempre fala assim, olha, a gente vai fazer o programa aqui, é uma conversa que é de cabo a rabo, a gente sem edição, e a gente sempre pede no final que o entrevistado deixe 2 frases daquilo que ele entende como empreendedorismo, né? Pra gente poder soltar nos materiais de divulgação. E essa frase, eu não vou parar até me orgulhar, essa é uma frase poderosa. É isso, gente. A gente está empreendendo, a gente não pode parar até a gente se orgulhar daquilo que a gente é, daquilo que a gente se tornou, daquilo que a gente está fazendo. E eu acho que é esse o cerne do empreender. E teve uma coisa que vocês estavam falando aí, eu estava pensando, que é essa questão da pedra e da vidraça. Lógico, às vezes, e não é maldade da pessoa, mas como que a gente vai falar para uma pessoa que está ali no chão de fábrica, uma pessoa que estudou pouco, uma pessoa que não tem muita bagagem, muita experiência, como que a gente pode tirar essa fama de vilão que tem o dono da empresa? Né? Então, normalmente a pessoa que está ali trabalhando, ela não tem um olhar empreendedor, ela nunca aprendeu sobre isso, ela nunca sentiu isso. E ela, às vezes ela amaldiçoa o dono mesmo, né? Ele vê como um vilão, fala assim, o cara ganha dinheiro nas minhas custas aqui, eu vejo o cara fazendo isso, enquanto eu estou ganhando X lá embaixo. E é por isso que às vezes a pessoa não vai lá e não fala assim, não, eu vou... A minha resposta para ferrar o cara é não vir. Entendeu? Porque eu não acho justo. Essa pessoa, mais pra frente, se ela tiver um pouquinho de oportunidade, ela vai sentir na pele o que o gestor dela passava. Sim. Então, acho que falta um pouco das pessoas terem um pouquinho mais de conhecimento sobre empreendedorismo, de quebrar um pouco de barreira, que dá para todo mundo ser. Quem sabe também, né, ensinar, igual eu falo, a gente não pode ter medo de passar, igual eu falo, se eu conseguir e eu vejo outras mulheres, eu sei que elas vão conseguir, e não ter medo da pessoa mais pra frente, igual, coloquei uma mocinha lá, eu falo pra ela, a gente tem um certo tempo pra você tá me ajudando, mas eu vou passar tudo que eu sei, por quê? Uma hora você vai sair dali, não vai estar mais comigo, você vai estar no seu próprio negócio. Sim. Você vai aprender ali comigo, vendo, igual eu aprendi nos outros salões, trabalhando, observando, né? Jeito que as minhas antigas chefes tratavam as clientes. Então, é um aprendizado que a gente leva, né? Igual eu falo, não pode ter medo de passar o que a gente sabe. Sim. E ter medo dela crescer. E eu falo assim, aprende quem ensina. Isso, com certeza. Então, mas daí onde que eu queria chegar? Da mesma forma que eu acho que falta um pouco de incentivo e bagagem para que as pessoas, os CLTs, entendam e respeitem um pouquinho mais o empreendedor, eu acho que falta um pouco para o empreendedor o olhar de como era trabalhar como CLT. Porque depois ele vai ter que conduzir equipes CLTs. Sabe?
Então a gente não pode esquecer como empreendedor o que é a cabeça de um funcionário, as dores de um funcionário, as necessidades da pessoa. Por exemplo, você pode estar alguém CLT na tua empresa que está passando por uma dificuldade, não está tendo dinheiro para pagar uma conta, que às vezes o que recebe não é suficiente para quitar aquilo que tem como dívida ou como sobrevivência. Então é difícil. Então a gente não falta também um pouco para o empresário esse olhar mais humanista. Sim. de sempre ter a referência de onde saiu. Eu acho que a gente perde um pouco da essência quando a gente para de olhar para trás e lembrar e celebrar tudo que conquistou. Porque isso é fundamental, porque quando a gente olha para a nossa equipe, a gente entende o que eles estão passando. Sim. Agora, quando a gente fica com o olhar só de empresário, a gente fica meio robotizado. E a tendência de tratar pior as pessoas é maior. E aí, como que foi todo o processo? E aí abriu o estúdio. O estúdio, né? Comecei a atender e assim, como eu sempre quis dar o melhor de mim, eu queria fazer diferente. Então, o que acontece? Eu queria ajudar, tinha muitas clientes que vinham no meu espaço e vinha com muita pressa. Comecei a atender gente que tinha empresa, tinha negócio, mulheres que têm óticas, né? Tem mercado, eu tenho que vir. E assim, é possível você fazer, se você dá o seu melhor, ir atrás de melhorar, ir atrás de metas. Então eu fiquei treinando muito e falei, não, eu vou conseguir sair de 2, 3 horas e vou para 1 hora. Então, aonde eu moro, na minha região, em outros lugares... Uma hora você fala assim, de atender a cliente em 1 hora, você fala. Em 1 hora. 3 horas. Então, agilidade. Então, as minhas clientes me conhecem pelo trabalho Cílios da Fabiana em 1 hora. Um trabalho perfeito. Então eu ficava meio assim, falei, não, quem não consegue vai falar mal de mim, do meu trabalho, né? Não, que não sei o que, não é cílios bem feito. Então ficava meio assim. Até que, tipo assim, eu falei, mas eu tenho tanta cliente, vem muita cliente de todo lugar, é indicação, né? Até que semana passada também teve 2 Lash, que elas são bem conhecidas também, né? Lash Design. Elas estavam até pro estado de Paris dando curso, né? Aí as 2 me convidou para mim receber um troféu lá em São Paulo, num evento de um curso que elas estavam dando. Foi o que você me falou, né? Foi. Num evento, ela falou assim, vem aqui, porque a gente quer mostrar para as meninas, era mais de 52 meninas de todo lugar. Teve gente que pegou avião para vir pro curso delas aqui em São Paulo, que teve. E ela falou assim, 12:00 você vem, a gente vai lá e vai dar o troféu para você. Por quê? Porque ela estava vendo o meu trabalho. Pediu foto, viu modelos do meu trabalho. Falei assim, não, você realmente faz cílios bem feito em 1 hora. E é possível fazer sim. Então, qual seria o tempo médio? 2 normal, assim, de trabalho? Normal, eu faço em 1 hora, mas assim... Quem está começando é 2, 3 horas. Então é uma diferença bem grande, acaba sendo um diferencial mesmo, né? Sim, só que tem lash que às vezes já está um tempo também e continua ali, 2, 3 horas. Mas tem lash que vai atrás de melhorar, atrás de técnicas novas e consegue sim fazer cílios bem feito em 1 hora. Caramba. Tem um negócio agora que eu tava vendo aí, tem um robô fazendo, né? Então, tomara que eles não venham pra cá, né? Mas você sabe que é o risco do negócio, né? Porque tá tudo automatizando. Daqui a pouco tem chapeiro hambúrguer, E ele faz em quantos minutos ele faz o não, robô? Desse robô eu não vi não, mas deve fazer em 1 hora também. Então são robô, cara. É um robô. O pessoal fala assim, a Fabiana é um robozinho. É um robozinho, né? Caramba, mas eu acho que ele faz até mais rápido. Acho que então, mas ela contando a história dela, me faz lembrar de quando não deu certo. E você começou a testar e treinar e não sei o que, até descobrir o macete. Foi trabalhar em outro salão, né? Trabalhei em outros em salões para você poder aprender. Até eu começar a montar o meu, montei o meu. Não deu certo, tive que fechar por conta da pandemia. Fui para minha casa, atendendo a minha casa. O salão sofreu na época de pandemia, né? Só que eu falo para você, na pandemia eu já tinha feito a minha casa. Uma casa. E na pandemia eu tava com a escada, tava mexendo na outra escada. Eu não sei como que eu consegui tanta cliente, eu consegui fazer outra casa com 4 cômodos. Na pandemia. 4 cômodos, móveis todo mobiliado. Consegui comprar cá. Na pandemia, aí, ó.
Gente, não, mas foi o que a gente já falou aqui em alguns outros episódios. E um dos setores mais afetados, mas é que né? o meu negócio era assim, eu trabalhava com pedreiro e ficava lá em cima, meta, tipo, a semana quero isso, a semana quero aquilo. Então, sempre trabalhava ali atrás que eu queria, falar, essa semana eu vou conseguir comprar isso. Então, todo final de semana era um bom dinheiro para pedreiro e material, mas era dali que eu tirava. Mas aí é a importância da cenourinha, entendeu? Tem que ter o objetivo. Porque assim, a gente, na área, eu dou muito treinamento de vendas. E eu sempre costumo falar o seguinte, se a pessoa tem habilidade, então assim, pô, eu sei fazer, muito bem feito, eu tenho uma certeza que eu posso conseguir o que for. Mas se a pessoa não tem desafio, não vai. Não adianta você ter habilidade sem desafio. Vou dar um exemplo aqui da loja. Vamos supor que você chega no patamar que está assim, a loja está bem montada, a estrutura está bonita, já consegui meu deck aqui, já tenho uma base de clientes. Passo, né? Não, já tenho clientes recorrentes no bom nível. Esse cliente recorrente já me gera uma receita de tal. Então, em situações normais, vai ter uma oscilação ou outra, mas sempre me sobra X. E se esse X que te sobra já é o suficiente para você manter um patamar de vida que tá legal, o que faz você mover? Nada. Não, você tem que ter um porquê, né? Então, tem que ter uma cenoura. Assim, mas não pode ser vazia. Eu quero ganhar mais. Mas se você não enxergar o porquê você quer ganhar mais, você não vai fazer diferente. Não vai. Você pode olhar e falar assim, tiro... Não, mesmo que você fale assim, cara, eu quero ter 20 milhões na minha conta. Ok, é a cenoura. Okay. Não quero crescer, mas eu tenho uma cenoura, eu quero ter 20 milhões de reais na conta. É a cenoura, né? Então, quantos anos eu preciso... Pra quem está assistindo a gente, entenda a cenoura não como uma cenoura... lógico. No mercado. A cenourinha é assim, numa corrida de coelhos, o que é? A cenourinha é aquilo que me faz correr. Né? Então a referência de cenoura para vendas é o objetivo. O objetivo. É o objetivo. O que te faz motivar para que você corra atrás, né? E eu acho que você querer fazer a reforma, querer fazer uma construção, fez você não se acomodar. E mais do que isso, né, Fabiana? Na pandemia, o que você escutou de que não vai dar certo? O que você escutou? Vai quebrar? O que você escutou? Porque o setor de beleza... De gente olhando pra você com aquele sorrisinho meio feliz. Tá vendo? Nossa, e agora? O que você vai fazer? Falei pra você que não ia dar certo. Né? Você escutou isso ou não? Escutei bastante. Sabe que eu escutei muito. Nossa, gente. Eu escutei muito. Mas assim, eu tento muito focar no que eu quero. Então eu tento assim, o que fala aqui, tipo, me focar e não saio do meu foco. Então é muito difícil a pessoa conseguir tirar eu do meu foco. Então se eu quero, eu vou conseguir. Então hoje em dia, assim, eu fico muito feliz de poder estar ajudando mulheres que vai no meu salão, várias clientes que já fez curso comigo e tá atendendo e tá ganhando dinheiro também. Então eu falo assim, se a gente tá podendo ajudar, é melhor estar ajudando do que ser ajudado. Por quê? Porque se a gente está ajudando, a gente está recebendo. Porque se a gente está ajudando, é porque a gente está numa situação melhor. Então melhor. A gente pode ajudar. Né? Às vezes nem questão financeira, mas de contar ali nossa história, o que eu passei, né, com a minha filha, de acordar 3, 4 horas da manhã, né? Chuva, né? E pegar fretado e ficar horas sem ver ela. E hoje em dia eu ter o salão na frente da minha casa. Então eu acordar, me arrumar, atravessar a rua e ter o salão meu lá na frente da minha casa. Então é uma sensação muito boa. Tipo, eu falo, acho que todo mundo deveria sentir essa sensação. Porque quando eu era CLT, eu falava, meu Deus, será que vai ser assim pro resto da vida? Eu tava cansada de acordar 3h30, porque meus horários que eu sempre preferi foi cedo. Então você entrava 6 horas da manhã no serviço. Então, para mim, entrar 6 horas da manhã, eu tinha que acordar 3h30. 3h30 para mim organizar, pegar fretado 4h30 e estar no serviço 6 horas. Sim. Né? Para sair às 2 do serviço e chegar em casa 4, 5 horas. Né? Então, mas a questão que você falou é que eu acho muito legal, né? Que você tá numa posição que você pode contar a sua história e ser de exemplo. Porque a gente já fala assim, o nosso público, né? Quem assiste é um público que, primeiro, ele já está buscando uma informação porque ele está querendo sair da zona de conforto. O público que não assiste ou que não está buscando essa informação é o público que vai reclamar o resto da vida.
É por isso que vai ter sempre gente construindo algo e sempre gente te criticando e não fazendo nada, mas aquele memezinho, né? Naquela figurinha que eu achei fantástica, né? Fila de fazer e fila de reclamar, né? Ou fila para te apontar dedo, né? Aqueles que tá apontando dedo, não tá conseguindo, mas assim, tá focado em você. Tá focado na gente, falar não que você tá fazendo errado. Tá focado na gente, mas não foca em melhorar. Mas eu ir acho atrás que é do melhor. isso. Na verdade, as pessoas que... Eu aprendi isso com o tempo, demorou. Mas as pessoas que te criticam, não necessariamente não te admiram. A gente sempre pensa que quem critica a gente não admira a gente. E é mentira. Às vezes a pessoa admira a gente, só que o fato de a gente ter se movimentado e ter feito, traz nela uma sensação ruim de que ela poderia fazer também. Sim, porque ela te conhece, né? Ela te conhece. Cresceu junto, conhece cresceu você. junto, falou, nossa, mas por que às vezes, ela já melhor tá financeiramente que já você... tá lá, já tem um nome, é conhecida e eu não consigo. E muitas vezes, de uma né? hora para outra. Na verdade foi 5 anos, mas 5 anos ali eu consegui, do meu jeitinho, fazer o meu nome. Né? Então, e muitas vezes você pode pegar pessoas, né? E logicamente, sem nunca menosprezar. Mas às vezes você poderia estar ali numa situação onde você trabalhava CLT, estava sempre enrolada financeiramente, e às vezes alguém que estava do seu lado, ali na mesma função, mas não tinha tanto uma vida financeira tão ruim ou tão apertada quanto a sua. De repente, hoje você tem salão, tem casa de aluguel, tem as coisas. Em 5, 6 anos que você conseguiu tudo isso. E gente que está na mesma coisa. Já foi muita chefe minha de empresa que trabalhei, cheguei lá, nossa, mas você está aqui. Teve uma. Você está trabalhando aqui? Não, é meu. É meu espaço. Teve uma que ela era líder. Ela ajudava líder, né? Ela fez curso comigo. Cecílias. E sabe que você contando, eu me lembrei de uma história. Eu passei, né? Cara, eu trabalhei 4 anos na Casas Bahia. Acho que 2000 e... Nossa, vou entregar a idade agora, né? Entregou a idade, né? 2002 a 2006, 2007. E eu trabalhava lá na parte logística. Então a gente tinha lá a movimentação de cargas. Eu era conferente na época. Depois tem uma época que eu trabalhei na comunicação, mas boa parte eu trabalhei como conferente lá. E eu lembro que quando eu trabalhava lá, Casas Bahia é uma excelente empresa, devo muito a Casas Bahia. Casas Bahia, amo você. Porque pagou metade da minha faculdade na época. Sim. E pagava bem, não pagava mal não, pagava hiper legal na época. E aí tinha muita gente acomodada na Casas Bahia, porque como pagava bem, até por serviço braçal... Casas Bahia teve uma época que pagava, era o sonho da galera trabalhar na Casas Bahia. Porque né? pagava muito bem, né? Com uma série de benefícios excelentes, acima do mercado, acima de mercado e tal. E época do Samuel Klein, né? O Samuel era top, paizão. E só que, por outro lado, gera um pessoal que se acomoda. Porque, poxa, se eu sem muito estudo e se eu com serviço braçal consigo ganhar X, o que me movimenta a ter que estudar? Né? E eu lembro que na época eu estudava, na verdade eu entrei na Casas Bahia para comentar na minha faculdade. E aí no último ano da faculdade comecei com uma ideia empreendedora de ter agência de propaganda. Eu lembro que eu conversei com o meu gestor na época lá, ele até me trocou de horário. Só que aí tinha uma pessoa lá, não vou falar nome, acho, que falava assim: Hermes, você é louco, você ganha bem aqui, você está num trabalho, né, você faz bem o seu trabalho aqui, você tem uma estabilidade, você tem tudo para ficar aqui muito tempo. Você tá louco de arriscar e ter o seu próprio negócio, isso aí não vai dar nada. Eu disse, não, cara, eu prefiro arriscar, eu tô estudando para isso. Eu acho que se eu tô estudando, eu não quero ficar aqui para fazer uma coisa do qual eu não estudei. Eu lembro que quando eu cheguei e conversei com o gestor para me mandar embora, aí ele chegou para mim e falou assim: você é louco, não vai dar certo. Ele falou: ainda vou te ver aqui. Eu lembro dessa frase: só ainda vou te ver aqui. Beleza. Cara, esqueci dessa história, o tempo passou. Aí, lógico, a agência eu abri, passou 11 anos, a gente fechou quando rompeu a sociedade, abri a Bússola. Aí quando eu abri o meu escritório da Bússola, um dia eu cheguei, quem estava fazendo a parte de segurança e assessorista do prédio onde está? Seu líder? Esse cara. Não líder. Esse cara que falava pra mim,
que não ia dar certo. O prédio onde a bolsa está situada é um prédio legal, um prédio bacana, estrutura bacana e tal. Eu lembro que eu cheguei, eu vi ele, eu lembrei dele. E ele lembrou de mim. Acho que a fisionomia não mudou muito, né? O topete continua o mesmo. Topete. Aí eu lembro que eu cheguei... Garoto propaganda da Panko. Eu cheguei, fiz lá o reconhecimento facial do edifício. Eu entrei, eu vi ele me viu, eu cumprimentei e falei assim, você trabalha aqui? Eu falei, não, meu negócio é aqui. Ele olhou pra minha cara e falou assim, você tem você tem uma empresa aqui dentro? Assim, que eu já escutei muito, é seu salão? Eu falei assim, engraçado. Eu falei assim, é aqui dentro. Legal, sobe lá, no 17º andar, quiser conhecer lá, vamos tomar um café lá. Eu falei, não, se der eu vou subir lá, a gente troca uma ideia. Aí eu lembrei, sabe, dessa história. Sim. Falei, e foi a pessoa que falou pra mim que nunca ia dar certo eu ter arriscado. Não sei, lógico, não vou ser hipócrita aqui, muito menos mesquinho de falar qual foi a história de vida dele. Pode ser que ele arriscou também, enfim. Não sei, porque eu não acompanhei esses últimos 15, 20 anos da vida dele. Mas o fato é que hoje ele continua aparentemente numa situação pior do que ele estava. E hoje eu estou numa situação muito melhor do que eu estava. Apesar de ser uma boa condição na época. Então assim, tem muita gente que vai falar contra, que vai falar para você não arriscar. E às vezes é só para você não cutucar ela, né? Ela quer se sentir confortável, mas ela também tem que te deixar confortável. Porque para ela é mais confortável vendo aqui o círculo de amizade dela estando tudo na mesma coisa, né? Que é o que a gente sempre fala da frase do Guina, né? Se você andar com 4 pessoas idiotas, você vai ser a 5ª. Então, assim, ou você tá sempre junto com águia, né? Tem a frase do Rick Chester também, que eu acho aquele cara fantástico. Para mim, ele é um cara assim que, logicamente, quando você fala de sorte, não sei se você conhece quem é o Rick Chester, é o vendedor de água. Né? Ele gravou um vídeo no YouTube e assim, ele falava assim, se não tá bom para você não, então você pega um galão de água, um fardo de água, vai vender lá no Rio de Janeiro, não sei o que, você vai vender tantas águas, você vai vender por tanto. Aí você pega, não tem dinheiro então pega emprestado R$10 lá com um amigo seu, compra um fardo de água, vai lá, vem. Enfim, aí ele deu uma receitinha de sucesso de 2 minutos e 30, que era uma receitinha. Você não tá reclamando da vida? Cara, pega R$10. Aí vai lá, vende um fardo. Vendeu, compra 2, vende 2, vende 4. Aí você pega aquele dinheiro que você não tinha, paga o seu credor lá, né? Que é o que te emprestou dinheiro. Mantenha as portas abertas, porque é importante que você tenha o seu nome limpo no mercado. Vai lá, mas é muito trabalho para você? Então você não é o problema, não é a crise. A nossa cabeça que a gente já empreende, a gente sabe que dá para empreender um pouquinho com tudo. Então você fala, eu vou pegar essa cerveja aqui no meu salão e eu vou empreender com a cerveja. Eu vou comprar mais barato e vou vender no meu salão. Você vai enfiar vou pegar você vai aumentar uma geladeira lá. Você vai aumentar o seu ticket. Eu vou pegar uma roupa. Então, tipo assim, às vezes a pessoa fala, eu tô lá passando isso, que não sei o quê. E a gente que sabe empreender, a gente vem não para com um monte de pensar, na né? cabeça. Mas olha que legal o que você tá falando. Às vezes tem pessoas que falam assim, eu chego para fazer consultoria. Porque eu preciso arrumar mais cliente. Eu falo, não, você não precisa arrumar mais cliente. Às vezes o cliente já tá lá, o dinheiro tá ali já. Eu falo assim, primeiro passo, antes de você arrumar mais cliente, aumentar o ticket. É ver se está no limite do ticket dos atuais clientes. Não adianta você só buscar novos clientes. Às vezes você não está extraindo o máximo desses que estão aqui agora. A sua cliente lá gasta quanto no fazer investe quanto? 120. 120 conto. 120. Se você tem lá um suco, uma cerveja, um cafezinho, alguma coisa assim, e de repente ela fala, se você quiser, você pode. Uma é cortesia, né? O café já é cortesia. O café é cortesia, mas cortesia, né? Tá calor, dizer, vamos comprar uma cervejinha. Né? Mas assim, e tem uma geladeira aqui que se você quiser tomar alguma coisa, ter uma outra experiência. Tem um cardápio ali que do nada cai no colo, né? Tá fazendo ali, ela olha, legal, dá uma cerveja. Numa dessas você tem ali, uma cliente de 120 passa para 150 brincando. Tá bom, né? R$30 a mais de acréscimo de Tudo receita. Bem, custo versus o que, né? Você teve ali 12, 13 reais de lucro sobre uma cliente. Você tem 30 clientes no mês, entendeu? Então assim, é você saber trabalhar a ticket, né? Sim. E como a gente sabe, a gente quer ajudar. Às vezes uma roupa, não tem um espaço
vira sacoleira, pega por enquanto, não sabe? Deixa sai na monta casa de arara, uma, né? não, vai na casa de uma amiga, vai na casa de outra. E hoje em dia esse negócio de Instagram dá pra ganhar muito dinheiro também. Dá pra ganhar dinheiro. Tem muita forma hoje de trabalhar. Assim, o digital aumentou muito as possibilidades das pessoas ganharem dinheiro. Mas assim, é o que eu sempre falo. Eu acho que esse digital, ele incentiva muitas pessoas a ganhar dinheiro fácil. E é tudo que não, porque ganhe R$100 por dia assistindo vídeos do QI. Ganhe, não sei. Aí eles estão criando meio que um público que é vagabundo. Atrofiado. Acha que o dinheiro vai cair no céu. Alguém que nem, olha, vem aprender comigo aqui como eu virei milionário aos 20 anos. Cara, sabe como ele virou milionário aos 20 anos? Enganando um monte de gente tonta que acha que o cara virou milionário. E o cara vendeu o curso. O cara vai lá, vende um monte de cursinho para 1 milhão de pessoas que quer, né? Para 1 milhão de pessoas ele vende aquele curso a R$10. E como eu fico milionário? Aí ele vai falar assim, vendendo curso para quem quer ficar milionário por R$10. Cara, eu tô muito vintage hoje, sabe? Ó, essa história que você me contando, eu lembrei do Chaves. 50 pessoas enganadas. Tem um episódio do Chaves. Você não lembra. Mas teve um outro episódio que você estava falando aí, do empreendedorismo, né? Da água do Rick Chester aí. Sim. Aí tem uma vez que... pra quem gosta de Chaves, vocês vão lembrar disso. O Chaves contando pro Kiko, falou assim, você sabe como dá pra ficar rico? É fácil. Olha, tem a história do engraxate. O engraxate foi lá, ele comprou parcelado a caixa e ele começou a fazer o serviço. Como ele começou a fazer o serviço bem feito, as pessoas começaram a voltar. Até que chegou um momento que ele não dava mais conta de atender sozinho e ele foi lá e contratou alguém. E essa pessoa ele pagava a metade. Então ele comprava a caixa para a pessoa trabalhava e ele pegava a metade. A hora que deu o limite dessa segunda pessoa, ele foi lá e contratou uma terceira. Até que ele foi lá e jogou na loteria e ganhou. É história de empreendedorismo. Porque tem uma coisa também no brasileiro que ele quer trabalhar, ele quer empreender, mas se ele puder lá abrir mão, ganhar um dinheiro fácil. Por quê? Ele não tem o prazer de ser. Né? Então até uma coisa que em outras entrevistas a gente frisou, que não é ter um negócio, não é ter dinheiro, mas é ser alguma coisa. Eu tenho uma consultoria, eu tenho uma agência de propaganda, eu já tive vários negócios, mas eu sou empreendedor. Quando você é algo, você não abre mão. Você não faz cílios, você deixa as pessoas mais bonitas. E você sente prazer nisso. E você se sente feliz com isso. Elas olham e o dinheiro é consequência. Isso. Não é isso? É igual eu falo, se de repente acontecesse nada, eu falo, não, Fabiana perdeu tudo. Eu acho que se fosse para mim começar de novo, eu saberia começar de novo, ir atrás de tudo de novo e ia conseguir. Só que agora com um atalho, né? Porque agora você sabe onde deu errado e onde deu certo. Né? Mas isso é ótimo. Tem um estudo que fala, eu não vou saber dar o crédito aqui. Mas riqueza não é o dinheiro que você tem, mas a sua capacidade de gerar. Então é o conhecimento que você tem, a atitude que você tem, que é capaz de gerar grana. Se você der R$1 milhão para uma pessoa que não sabe gerenciar dinheiro e que não tem capacidade de vai torrar tudo e vai torrar e ele não sabe gerar de novo. Agora, para uma pessoa que sabe gerar riqueza, essa é rica. É rápido. Essa é rica. De 1 milhão para fazer 2, de 2 para fazer 4, 4 para fazer 8, ele vai potencializando. E por falar em riqueza, para onde vai, Fabiana? Então, agora eu pretendo, né, do meu salão montar mais espaço e colocar mais gente com a minha técnica em lugares diferentes com a minha técnica, né? E ajudar também, né? Várias mulheres, né? Igual eu já ajudei muitas que já fez o curso comigo, né? Então eu fico muito feliz delas ver, das minhas alunas que fez o curso, chegar em mim e contar a história. Nossa, Fabiana, trabalhei lá, consegui no primeiro dia, né? Meu marido chegou lá, viu o dinheiro e falou, amor, de onde você conseguiu esse dinheiro? Amor, você não viu? Tava aí a casa cheia de cliente, né? De cliente que fez curso comigo em outubro, quando em dezembro, né? Já tá com carro, não consegui comprar um carro. Fui lá com meu marido lá, né? Pra dar entrada no carro, né? Tem uma que é de Campo Limpo, né? Que ela fez o curso comigo. Ela falou pra mim, Fá,
Fui lá no final do ano comprar o carro. Aí eu queria tal carro. Aí o cara falou, tem que dar 13 mil de entrada. Tá bom. Aí ele olhou assim, não, mas a gente não quer, ela não tem. Ela olhou assim, eu tenho sim. Eu vou querer aquele carro, moço. Passou o Pix. Foi dinheiro. Entendeu? Então, é muito legal de ver que eu tô ajudando, né? Quando chega umas clientes não faz, eu quero, eu conto a história e elas vai em cima, não, eu vou conseguir, vou treinar. E eu falo, gente, é treino também. E você querer ir atrás. Não é só porque, não, eu fiz, deu certo, consegui casa, carro, consegui, tenho bastante cliente, você vai conseguir, você tem que querer. É muito mais mentalidade do que a habilidade, né? Uma postura vencedora. A habilidade você aprende. Se você me ensinar a dar um curso para eu colocar cílios, eu vou aprender. Que legal, hein? Não, eu vou aprender. Né? Qualquer um aprende. Mas a mentalidade de você transformar aquela habilidade em potencial de ganhar grana, é outra coisa. Às vezes o primeiro BO que tiver, igual eu tive, a cliente falou que não gostou. Não dá certo. Não é pra mim. Não é pra mim. Nada é pra mim. É mental. Eu não aprendi também. Eu acho que esse ponto, se a gente acreditar que no primeiro percalço, primeira dificuldade não é pra você, nada vai ser pra você. Nada vai ser pra você. Eu não nasci pra fazer cílios. Não nasci. Nasceu pra ser herdeiro. Mas... Qual a sua vocação? Qual a sua vocação? Herdeiro. Só gostaria de ser herdeiro. Mas, puta, não tenho nada que herdar. Qual a sua profissão? Amigo de famoso. Eu quero ser amigo de famoso. Amigo do Neymar. Sai pra comer igual o Whindersson Nunes. Acho que vale até, antes de você chegar, né, pra gravação, acho que vale até contar essa história. Bastidores. Né? Bastidores aqui, né? Estávamos nós aqui preparando o estúdio pra gravação, aí daqui a pouco entra uma mulher aqui pela porta, né? Fala, gostaria de falar com o Luiz. Cara, sou eu, né? Ela, gostaria de falar com você. Eu falei, então, a gente vai ter podcast aqui agora, né? Não dá pra te atender. Sobre o que seria? Não dá pra te atender. Sobre o que seria? Não, é um dinheiro que você tem para receber. Tenho 10 minutos. Peraí, eu tenho 10 minutos. Eu tenho 10 minutos. Como assim, né? Aí depois ela foi explicar que, enfim, né, como a gente tem a empresa há muito tempo, existe agora algumas empresas que estão restituindo dinheiro de Receita Federal, porque às vezes você tem... Imagina que eu venda essa água aqui com um código errado da Receita, eu estou pagando 2 centavos a mais de imposto que eu deveria. E há 5 anos fazendo isso. Então imagina vários outros produtos. Então assim, é isso que aconteceu. Mas pô, na hora que ela falou assim, você tem um dinheiro restituído, na hora você fala assim, né? Nossa, será que eu sou herdeiro? Não estou sabendo, né? Será que eu vou ter uma fazenda no Mato Grosso de gado? Lógico que só eu e o Guilherme, que é nosso caríssimo produtor, sabe do que desenrolou disso aí. E a piada que eu fiz, a gente não pode contar aqui nesse horário, né? Mas acontece. Acontece. Então assim, o negócio é ampliar, vender a técnica, mais do que só fazer com que outras pessoas conheçam. E aí agora chegando na parte final do nosso programa... 53 minutos. Falei pra você que passava rápido, né? Deixa uma mensagem para quem está assistindo, que está em dúvida, que, poxa, tem aquele sonho, tem aquela habilidade, mas não sabe se isso pode se tornar um negócio, ou tem medo. Que dica que você dá e por que uma pessoa deveria empreender para você? É que assim, eu acho que se você tem uma meta, não quer alguma coisa, tem que ir atrás, porque o não de dar certo você já tem. Não vai dar certo. O não já é nosso, né? Então, e se der certo? Então, ir atrás, tenho um sonho, vou atrás, vou tentar, não ter medo, né? Porque eu poderia, igual eu falei, poderia não ter o dinheiro do aluguel do outro dia, né? Do outro mês. Então, eu fui atrás, dei o meu melhor. Então, se você quer dar o seu melhor também, dá o melhor, vai atrás. Que se é aquilo que você quer, você vai conseguir, né? Boa! Gente, considerações finais? Pra galera mandar sempre esse vídeo pra gente, né? Compartilha, às vezes você tem um amigo que tá assistindo isso aqui. Logicamente a mensagem é sempre pra você, né? Que tá assistindo a gente. Mas se você também assiste e tem um amigo que tá ali sempre com aquele pé atrás, não sei se eu vou. A gente conta muitas histórias aqui que pode incentivar para que você dê esse passo. Então compartilha, segue a página, né? Compartilha pros amigos aí, segue a gente. Porque toda segunda-feira a gente tem histórias novas de pessoas que empreenderam e eu acho que é muito legal de ver essas histórias. O nosso intuito do podcast é exatamente contar as histórias e mostrar para as pessoas que muita gente tem o pensamento errado, que é só gente rica que empreende.
É só muito pelo... E é o contrário, você pode se tornar rico empreendendo, né? E você pode começar pouquinho, um pouco, às vezes a pessoa não tem nada, zero, dinheiro zero, mas ela começa de um ponto e ela pode construir algo e levar a informação, levar, né, que nem você estava contando pra gente hoje, das clientes, das suas alunas, que hoje tem a possibilidade de ir lá e comprar um carro, de ir lá e fazer as coisas, porque elas acreditaram nelas mesmas, né? Então, esse canal é para você, segue a gente, compartilha, e a mensagem é essa aí. Legal? E não é à toa, então, que o nosso podcast chama de pouco em pouco. Exato. Que é contar totalmente toda a trajetória e toda a história antes de dar certo. Então, a gente agradece aí, Fabiana, pela presença, por ter aceito o nosso convite. Luiz, mais uma vez, obrigado por mais um programa. E, gente, não deixa de seguir a gente e a gente se vê numa próxima oportunidade. Abraço. Valeu. Tchau.